Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amém. Por favor, abra sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Por favor, agora volte ao terceiro e último texto, Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem vai-se à sua eterna casa, e os que choram andarão rodeando pelas praças, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o sábio, o pregador, tudo é vaidade. Amém. Queridos, hoje pela manhã eu encontrei um vídeo muito interessante, de uma página muito interessante, e eu postei esse vídeo no grupo da igreja. Até pela manhã, nós vimos aqui na escola dominical, pouca gente tinha olhado, depois algumas pessoas colocaram um comentário. Talvez você tenha curiosidade de assistir. Mas é um filho já adulto dando banho num pai bem velho, e esse pai invoca uma memória da relação com o filho, e esse filho diz: mas eu aprendi com o Senhor a ter uma experiência com um Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso, eu aprendi isso com o Senhor. Se você, curioso, for à página dele, como eu fui, pastor Anísia foi, você vai ver outros vídeos desse senhor. Parece que esse senhor se ocupou de evangelizar aquele filho
e hoje ele, bastante limitado pela idade, é assistido por esse filho. E eles estão sempre falando das maravilhas de Deus, bastante edificante. E agora à tarde, eu passei o dia perguntando a Deus o que eu devia pregar. À tarde eu convidei o Pedrinho, vocês lembram do Pedro, irmão da Débora? Nós fomos ao Parque Municipal. Desde sexta-feira teve ali, terminou hoje, uma exposição de carros antigos. E passeamos por lá e eu vi tantos carros antigos, tão bonitos. Carros que foram a marca da riqueza, que foram a marca do sucesso, que foram um cartão de visita de pessoas realmente muito importantes. Carros muito caros, carros muito bonitos, e que hoje ainda são muito caros, mas não tem mais aquela glória que já tiveram. Tem um outro tipo de beleza. Hoje a gente olha como peça de museu. Ninguém de fato quer aquilo para usufruir. Mas já tiveram sua serventia. Hoje não tem outra serventia senão ficarem expostos. Só. Nós temos um encontro com alguns textos da Palavra de Deus que se encaixam nessas coisas que aconteceram nesse dia. A postagem na parte da manhã, esse passeio que eu fiz à tarde, os carros que eu vi. O primeiro texto que nós lemos. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, também entre eles veio Satanás. E o Senhor inquiriu a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Aí nós não lemos, mas conhecemos o texto. Deus vai pedir contas e vai dizer: vistes meu servo Jó? Reparou nele? Irmãos, presos no tempo, nós aprendemos que todas as coisas experimentam o seu fim continuamente. Como que um fim continuamente é vivido? Porque depois do fim vem um recomeço, e depois um outro fim, e um recomeço, e um outro fim. Um domingo dá lugar a uma segunda-feira e a gente começa a trabalhar, e daí a pouco é sábado, e volta o domingo, e depois do domingo a gente começa a segunda, e assim vai a vida inteira. Você corta o cabelo, faz a unha, você faz a barba, e daí a pouco você volta para frente do espelho e tem que fazer a mesma coisa. Você toma banho, come, trabalha, deita, dorme, levanta no outro dia, toma banho, come, trabalha, volta e começa tudo de novo. Para que isso acontece? Por que essas coisas são assim? Porque de alguma forma é tedioso. Algumas pessoas não suportam a rotina. Algumas pessoas acham a vida muito pesada. Mas é sempre a mesma coisa, estão buscando sempre uma novidade. O problema da novidade é que a novidade não é nova há muito tempo, porque assim que você a vive, ela fica velha e você precisa reexperimentar, você precisa trazer de novo a experiência. E aí em algum momento você se cansa disso e a gente tem que parar e perguntar: por que Deus faz as coisas se repetirem continuamente? Talvez pensando nisso também, um filósofo chamado Nietzsche desenvolveu uma ideia a qual ele chamou de o eterno retorno de todas as coisas. Tudo volta, tudo recomeça, tudo acaba, tudo volta, tudo recomeça, tudo acaba. Qual é o propósito disso infinitamente dentro da finitude da nossa vida? Entre o começo e o fim da vida, nós repetimos essa experiência ou estas experiências continuamente. Essa é uma pergunta que fica desse texto, porque quando fala que os filhos de Deus vieram diante de Deus, não são os homens, são os filhos espirituais de Deus. No Velho Testamento, há uma expressão, filhas dos homens e filhos de Deus. No texto de Jó, filhos de Deus são os seres espirituais existentes antes da criação do plano terrestre como nós o conhecemos, da terra como nós a conhecemos, que se envolvem também com a criação da terra, mas continuamente tem que vir à presença de Deus prestar contas. Os anjos prestam contas diante de Deus. Um dos anjos que vem trazendo uma missão
de informar a um homem que ele e a sua esposa já velhos vão ter um filho, diz para aquele homem, Zacarias, a quem ele dá a notícia de que ele vai ser pai de João Batista, diz: eu sou um anjo que assiste diante de Deus. A palavra assiste diante de Deus é que se apresenta diante de Deus. Eu sou um ser espiritual muito elevado, mas que estou submisso e preciso continuamente, regularmente me curvar diante de Deus e dar contas. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito desse jeito. Jesus, numa das suas parábolas, diz que um certo rei, ao viajar, deu 5, 3 e 1 talento aos seus servos, e voltando os chamou e pediu contas. E o primeiro disse: negociei os 5 talentos, tenho mais 5. O segundo disse: negociei os 3 talentos e tenho mais 3. O último disse: não negociei, guardei, tem 1 aqui. Todos prestaram contas. Todos prestaram contas. Na sequência da parábola do filho pródigo que nós lemos, tem uma outra parábola do administrador, que é chamado pelo seu senhor para prestar contas. Então, por que nós temos a repetição de todas as coisas? Essa é a pergunta que nós precisamos deixar aqui e voltar a ela daqui a pouco. Por que nós, a vida inteira, voltamos ao início de todas as coisas? Segundo o texto que nós lemos de um rapaz, de um jovem, cheio de energia, cheio de sonhos, o filho pródigo. Um rapaz inteligente, um rapaz observador, um rapaz que ficou cansado da rotina da vida com o pai, do trabalho da fazenda, do trabalho da casa. Um rapaz que sonhava que o mundo seria muito mais gostoso lá fora do que era ali dentro. E eu fico imaginando quantas vezes ele ficou namorando as caravanas que passavam na estrada ali perto da sua casa. Quantas vezes ele foi à cidade e começou a perguntar para aquelas pessoas como era aquela terra além das montanhas, como eram os campos além da virada do rio, como era a cor do sol longe daquele lugar. Ele ouviu falar de terra onde o clima era diferente, onde as pessoas tinham um jeito de falar diferente, e aquilo tudo produziu nele uma vontade de viver essas experiências. E você sabe, porque você é inteligente, que nada nos é dado sem que algo nos seja tirado. Todas as vezes que nós buscamos alguma coisa, vamos perder alguma coisa, e isso é terrível para nós. É por isso que nós temos dificuldade de escolher. É muito legal quando você chega a uma pizzaria e o cardápio é pequeno. Você pega o cardápio, eles têm 5, 6 sabores de pizza. O que eles têm ali? Bolonhesa, peito de frango, portuguesa, a moda da casa, 4 queijos e a vegetariana. Irmãos, que maravilha! É fácil escolher, é gostoso demais escolher, né? Se for o pastor Ademir, é óbvio que eu vou pedir peito de frango, a bolonhesa e talvez a 4 queijos, se der para dividir. Não tem muito trabalho, é fácil. Mas você chega numa pizzaria que tem 42 sabores. E aí você começa a ler o cardápio e você fica pensando: será que rúcula com queijo de cabra é bom? Aí você chama o garçom e começa a perguntar: como é que é rúcula com queijo de cabra? E ele vai te explicar, mas ele não pode dar para você o gosto dessa combinação. E aí o que vem de baixo vem damasco com folhas de tamareira. Você fala: meu Deus, eu não conheço nem o damasco, quanto mais a folha da tamareira. E aí você fica ali 40 minutos lendo o cardápio e vira para a pessoa que está com você e diz assim: e aí, o que a gente vai escolher? E aí a pessoa vira e diz assim: será que tem a moda da casa? Podia ter resolvido lá atrás, 40 minutos antes. Nós não gostamos de escolher. Nós não gostamos, porque se eu escolher A, eu perco B. Se eu escolher B, eu perco A. Eu não consigo ter tudo ao mesmo tempo. Aquele rapaz, ele estava namorando a possibilidade de uma vida longe da casa do pai. Mas para viver aquilo ele teria que perder o pai, deixar para trás. Se ele escolhesse ficar com o pai, com o irmão, com os trabalhos daquela vida cotidiana, ele perderia a possibilidade das aventuras. Então, quer saber, joga tudo para cima,
chama o pai e diz: me dá minha parte da fazenda, minha parte da herança, porque eu vou atrás dos meus sonhos. Impulsos da mocidade. Leandro Carnal, historiador que está aí na internet, ele fala uma coisa muito interessante: jovem é atrevido, jovem é ousado, jovem não mede consequências, vai vivendo, né? A gente aluga um sítio, tem piscina, chegamos lá domingo de manhã, os jovens já correm para o vestiário, vestem a roupa de banho, saem correndo e já pulam na piscina. Você só vê água pulando. Cadê o Lucas? Pulou. Cadê a Tatá? Pulou. Todo mundo. Aí vai o pastor Ademir, vai com aquela sunga aqui embaixo, se possível de camiseta, põe o pé dentro da água. Será que está frio? Tira o pé, espera o dia esquentar, vai subindo, vai entrando devagarzinho e segurando no corrimão, e já pela parte rasa. E para aparecer na foto, que está fundo, ainda agacha, para ficar com a água no pescoço, mas quando levanta a água está na cintura. Jovem e ousado, esse rapaz era assim, ele foi embora. Mas quase sempre a ousadia cobra um preço muito alto, muito caro, muito grande, muito pesado. Depois que ele gastou tudo o que ele tinha, ele ficou na miséria e ele deu o azar de ter vindo uma fome, uma crise. Ele não achou trabalho na área dele. Foi perguntar aos amigos o que ele tinha feito enquanto gastava dinheiro. E alguém disse: não, eu tenho uma vaga para você. Ele disse: o que eu vou fazer? Não, vou pôr você para trabalhar na minha fazenda. Ah, eu vou administrar a fazenda? Ele falou: não, você vai dar comida para os porcos. E aí ele foi lá. E quando ele via a comida que era servida para os porcos, ele tinha vontade de comer aquela comida e não podia. E então ele cai em si e diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui passando fome. Eu vou lá conversar com o papai. Eu vou lá perguntar para ele se ele pode me tratar como um dos trabalhadores dele. E ele vai, e de repente o pai o vê atravessar a porteira da fazenda, o portão da casa, e o pai sai correndo, se encontra com ele, e ele tem que prestar contas. E ele diz: pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho. Eu perdi tudo o que eu tinha, eu te humilhei, eu te abandonei. Ele veio prestar contas, ele disse: eu viajei por esse mundo e eu descobri que eu fiz uma bobagem, eu sofri muito. Quem está aqui não é mais o teu filho, é alguém que não merece nem carregar o teu nome. Sabe, irmãos, aquele jovem teve que vir prestar contas. Ele saiu dando a Deus: não volto aqui mais. Mas nós voltamos ao início de todas as coisas. A pergunta feita lá no primeiro texto que nós lemos: por que a gente repete todas as coisas na vida? Eu almoço e daí a pouco eu estou com fome e tenho que voltar à mesa. Eu tomo banho e daí a pouco eu tenho que voltar e lavar o meu corpo porque ele está sujo e está fedendo. Eu levanto da cama, faço 1000 coisas, daí a pouco tudo que eu quero é uma cama porque eu estou cansado de novo. E aí eu vejo a parábola. Jesus disse: o filho viveu como quis, mas ele teve que voltar ao início de tudo para prestar contas. E vindo Satanás é muito maior do que eu, muito maior do que você. Ele já está na eternidade, ele é poderoso, ele pode rodear a terra. Mas ele tem que voltar diante de Deus para prestar contas. De onde você vem? O que você estava fazendo? O que você viu? Nós temos que aprender com as experiências do retorno ao início de todas as coisas, que nós vamos dar contas a Deus de tudo que nós fizermos. Não acredite você que você está livre para viver o que você quer. Não acredite que você vai tomar decisões e que não vai prestar contas delas. Não acredite você que porque você é jovem, corre e pula na piscina inconsequentemente, sem saber se essa piscina é funda ou se não é, porque você pode errar o lado da piscina, né? Você tem certeza que o lado direito é fundo e na verdade é o esquerdo. Pula de cabeça, bate a cabeça, Deus viola. Tem um traumatismo, fica tetraplégico. Aquele que vai descendo devagar, que olha se é fundo, se a água está fria, talvez já tenha aprendido lá atrás que esse tipo de impulso quase sempre leva à tragédia. Nós somos avisados por Deus a cada refeição, a cada banho, a cada dia da semana, que nós vamos ter que voltar ao início de tudo para prestar conta de tudo que nós fizemos. E aí nós vamos para o terceiro texto.
Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então veja, quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, está falando para você que ainda é muito forte. Pedro hoje me perguntou, enquanto a gente caminhava, falou, pastor, qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Conhecimento é a apreensão consciente de fatos. Sabedoria é trabalhar com o conhecimento que eu adquiri. Fatos acontecem e eu me aproprio deles. Tenho consciência deles. Isso é conhecimento. Acumulo conhecimento, mas posso não ter sabedoria. Tenho um conhecimento extraordinário, mas não sei o que fazer com eles, não sei aplicar. Quando eu sei aplicar o conhecimento, é porque eu me tornei sábio. Eu me tornei uma pessoa com sabedoria. É mais do que saber, é administrar os conhecimentos. Só que o conhecimento eu esbarro com ele o tempo inteiro. Eu abro os olhos e já começo a ser bombardeado de conhecimentos. Eu me levanto, eu ouço os sons e os conhecimentos vão chegando, eu vou me apropriando deles. Às vezes até inconscientemente. Consciente e inconscientemente, eu me aproprio de conhecimentos. Mas saber lidar com eles é outra coisa. Ele diz, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. E juventude não é apenas você ter pouca idade, é você ter vitalidade. Você pode ter 60 anos e ser jovem. Você pode ter 70 anos e ser jovem. Você ainda tem força física, você ainda tem disposição, você ainda tem sonhos, você ainda tem ambições, você ainda tem uma capacidade incrível de raciocínio, de apreensão de conhecimentos, tem sede de experiências. Peter Drucker, com 80 anos, um dos grandes nomes da administração, morreu há pouco tempo, com mais de 80 anos disse, eu estou precisando fazer um curso de estatística. Ele estava se preparando para um outro curso, ele tinha feito estatística há décadas atrás. Mas já com mais de 80 ele dizia, eu quero fazer um curso de estatística. Você já estudou estatística? Você já fez estatística em algum curso? Se tem uma área da matemática que é difícil, é a tal da estatística. Ou coisa complicada, é complicado. Mas ele estava cheio de vida, jovem. Então vem Deus e diz assim, lembra-te do teu Criador enquanto você tem força para caminhar, enquanto você tem inteligência para aprender, enquanto você tem sonhos para perseguir, enquanto você olha para o dia e fala 24 horas é pouco para eu fazer tudo o que eu gostaria de fazer, tudo o que eu tenho para fazer. E aí ele diz, antes que venham os maus dias. Opa! Se ele disse, e aqui entra a sabedoria, de entender o conhecimento que nós já adquirimos. Se ele falou, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele falou para o jovem, antes que venham os maus dias, são dias que se contrapõem aos dias da mocidade. Então ele está falando antes que venha o tempo da velhice, e ele vai descrever a velhice. Quando ele vai dizer aqui, por exemplo, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Antes que a tua luminosidade comece a ficar embaçada, que os teus olhos comecem a ficar escuros, antes que você comece a fazer assim para enxergar, antes que venha a catarata. Ele vai dizer, da falta dos moedores, uma das características do envelhecimento é a perda óssea e a perda dos dentes lá de trás, dos moedores. A pessoa perde os moedores. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí os implantes que substituem a contento. Mas naqueles dias não tinha, é uma das marcas da velhice. Você chega lá e o dentista diz para você, você teve perda óssea. E você diz, por que eu não escovei os dentes direito? Ele vai dizer que sim, mas é mentira. Você tem a perda naturalmente, uma descalcificação que vem pela idade. É a morte se apropriando de você. Porque a energia de vida nos guia
durante um tempo, depois ela dá lugar à energia de morte. Quando nós nascemos, nós já trazemos conosco a vida, mas trazemos também conosco a morte. A morte opera, então ela vai chegando e ela chega na velhice. Gente, o que está velho está próximo de acabar, sinto muito, é verdade. Tem gente que quando eu falo isso diz, não pastor, vou bater na madeira, só fala muito de morte. Falo pouco. Lembra-te do teu Criador enquanto você ainda tem vitalidade para vir à igreja e diz, não vou. Lembra-te do teu Criador quando você ainda pode sair e evangelizar e você diz, tem outra coisa para fazer. Lembra-te do teu Criador quando você pode entrar na presença do Senhor e adorar ao Senhor. Antes que você precise que alguém te leve para o banheiro e passe esponja no seu corpo, que abra água na sua cabeça, que enxugue os seus cabelos que já serão ralos. Antes que alguém te coloque em cima de uma cama e abra as suas pernas, quer você queira ou não, e enfie uma fralda ali debaixo, porque você já não segura o xixi, não segura o cocô, porque você já está velha ou está velho. Então vem a palavra de Deus e diz assim, sabe que você vai comparecer diante de Deus para dar conta de tudo que você fez quando você tinha vitalidade. Ah, era linda e maravilhosa, não tinha tempo para o Senhor. Ah, era forte e gostosão, não tinha tempo para o Senhor. Ah, você ganhou muito dinheiro, mas roubou a Deus. Ah, você tinha todo o tempo do mundo, mas não tinha tempo para Deus. Tinha tempo para a namorada, tinha tempo para o patrão, tinha tempo para o futebol, tinha tempo para a academia, tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para a palavra de Deus, não tinha tempo para a oração. Lembra-te do teu Criador, porque na tua velhice você vai estar diante dele. Se Satanás, que é muito maior do que você e muito maior do que eu, compareceu diante do Senhor e Deus diz, de onde que você vem? O que você fez? Presta conta. Se Jesus nas parábolas diz que o filho pródigo teve que voltar e dizer, pai, fiz caca, borrei, errei. Se o administrador infiel foi chamado para prestar contas, se aqueles que receberam talentos voltaram para prestar contas, Deus vai te pedir conta de cada dia que Ele te deu. Deus vai pedir conta de cada talento que Ele te deu. Deus vai pedir conta de cada recurso que Ele te entregou. Deus vai pedir conta de cada dom que Ele te presenteou. Cada suspiro, cada respiro que você deu, cada oportunidade. Mas Deus não quer ocupar toda a sua juventude, toda a sua vitalidade, toda a sua mocidade. Ele quer ter encontros com você, comigo. Então ele diz, 6 dias fará toda a sua obra, mas o 7º dia pertence a mim. É o dia inteiro. Evangeliza, vá, indo, prega o evangelho a toda criatura. Você não precisa entrar no ministério, eu vou ser obrigado a ser pastor missionário para evangelizar, não. Enquanto você é contadora, prega o evangelho. Enquanto você está na academia, prega o evangelho. Enquanto você está andando pela rua, prega o evangelho. Não precisa pregar com a sua palavra, não, eu vou te falar. Até bom que você nem pregue muito com a palavra se a sua vida não testemunha de Jesus. Prega com a sua vida, prega com a sua ética, prega com a verdade, prega com a honestidade, prega com o controle do seu temperamento, prega com as palavras que você fala quando está com raiva, prega com o teu silêncio, prega com a sua capacidade de domar a sua língua e não ameaçar. Prega com a sua vida, não dê mau testemunho. O evangelho de Jesus é um evangelho que deve ser vivido, não deve ser contado. Porque quando você fala, mas não vive, a sua palavra tem um efeito contrário. Imagina, você que é muito inteligente, né? E eu gosto de falar para gente muito inteligente, então eu vou fazer aqui uma imagem, eu quero que você pense sobre ela. Sol, às 9 horas da manhã, sol já mais quentinho, mais morninho. 10 horas da manhã, o sol já está mais quente. Meio-dia, o sol está torrando. Imagina o que esse sol vai fazer numa manteiga. Você pega um tablete de manteiga e coloca no sol, ao meio-dia. O que vai acontecer com o sol, com a manteiga ao sol? Vai derreter, parabéns. Está vendo que a gente é inteligente? Eu gosto de pregar para gente inteligente. Mas imagine
que lá no seu quintal tinha chovido à noite e ficou uma poça de lama. O que vai acontecer com essa poça de lama debaixo desse sol ao meio-dia? Vai endurecer, vai secar. O sol é o mesmo. Quando você vive o Evangelho, e não precisa nem ficar pregando, incomodando os outros com a sua palavra, mas a sua ética, o seu controle de temperamento, quando você não dá prejuízo aos outros, quando você não mente, quando você não engana, quando você não furta, quando você não ameaça, quando você não grita, quando a pessoa olha você e diz assim, para essa pessoa você pode vender tudo porque essa é boa pagadora. É como um sol na manteiga. O coração das pessoas que estiverem ao seu redor, os corações delas vão derreter e elas vão chegar para você e vão dizer assim um dia: me leva para conhecer o teu Deus, fala para mim do teu Jesus, ora por mim, eu posso ir com você na sua igreja? Mas sabe, se você é crente que fala demais, mas aponta defeito na vida dos outros, se você fala do amor de Jesus, mas você não paga as suas contas, você é mal pagador, e a pessoa olha para você e diz assim, para essa pessoa aí, ou você dá de graça ou foge dela, não empresta porque não devolve, não empresta porque não paga, não vende fiado porque não paga. Se essa pessoa ouve você gritando com o seu marido, com a sua esposa, falando palavrão, fazendo ameaça, se o vizinho de baixo ouve você brigando e dizendo assim, olha, vamos separar então, ele vai dizer, meu coração para essa fé, para essa religião, endureceu como o sol sobre a lama. Eu não quero esse teu Deus, eu não quero a tua igreja, eu não quero o teu evangelho. Você é pior do que os infiéis, você é pior do que os incrédulos. Quantas vezes, irmãos, pessoas já ouviram isso? Você é pior do que os incrédulos. Mas lembra que o Senhor vai te pedir contas. Não se esqueça que hoje você é jovem, cheio de vitalidade, linda, lindo. Mas vai chegar o dia em que você vai estar chorando. E talvez alguém vai pegar você e cuidar de você na marra. Nem que você não vai comer mais um naco de carne, porque você já não tem dente, e alguém vai colocar sopinha na sua boca. E que talvez você vai ter alguém passando um pano morno entre as suas pernas para tirar o cheiro do xixi. Eu tenho aprendido a ter medo desse dia de encontro com Deus. Por quê, pastor, o senhor tem medo? Porque Deus é justo e Ele dá a cada um o que cada um deu para Ele. Por que Deus trata um de um jeito e outro de outro? Porque cada um de nós cria o critério com que será julgado. Com o critério que viverdes, sereis julgados. Com as escolhas que fizerdes, sereis julgados. Com o mesmo critério. Então eu preciso fazer escolhas muito acertadas, para que Deus possa ser assertivo comigo, porque Ele vai me devolver exatamente a vida que eu vivi. E essa é a grande justiça de Deus. Deus nos trata como nós nos preparamos para sermos tratados. Eu vou te pedir em nome de Jesus que feche os seus olhos um instante. Como você tem vivido? O Senhor ama a sua juventude e quer que você seja um aventureiro, mas dentro das suas aventuras Ele quer que você volte para Ele com a alegria de um filho que vem visitar o pai e quer sentar à mesa do pai, e quer contar histórias e quer ouvir histórias, de uma filha que volta e quer comer da comida da mãe, que quer sentir o cheirinho dela. Deus quer que você trabalhe, que você ganhe dinheiro, que você prospere, mas Ele quer que você volte e que você renda graças a Ele pela porta aberta, pela força de trabalho, pela sabedoria, pela oportunidade. Deus não quer tomar de você
os seus sonhos. Ele quer te guiar nos melhores sonhos da sua vida. E Deus quer te contar cada vez que você vier, que chegará o tempo em que os moedores vão cair, que os olhos vão escurecer, que a sua força vai embora e que você vai ter que ser cuidado por alguém. E que naquele dia, a única pessoa que você vai clamar por ela, chamar por ela, chorar por ela será Deus. Essa é a grande lição que o eterno retorno traz para nós. A cada segunda-feira, a cada final de dia, a cada banho, a cada prato que eu sento precisando comer, eu me lembro que eu vou ter que voltar ao início de tudo, para prestar contas a Deus. Que nada dura para sempre, mas que sempre eu volto para Deus. Como é que você quer ser encontrado por Deus? Como é que você quer ser tratado? Eu vejo a Thalita segurando o filhinho dela, e pode ser que daqui a um tempo ele esteja segurando a Thalita e passando uma fraldinha na boca dela, como ela está fazendo ali agora com ele. Hoje, o maestro e a Kênia trazem a Luísa para a igreja. Pode ser que daqui a um tempo a Luísa e o marido tragam a Kênia já velhinha. E a Kênia vai falar, eu quero ir para a cozinha. E ela fala, não, vai ficar aqui comigo. A senhora vai ficar aqui comigo, mãe. Não vai poder sair, não. O Tiago e a Gabi, tão fortes, hoje cuidam da filhinha. Como é que será que ela vai cuidar deles quando chegar esse tempo? Lembra-te do teu Criador. Ama o teu Criador. Anda com Ele. Vive com Ele. Deixa Deus ser tudo na sua vida. Vá com Ele para a piscina, vá com Ele para o acampamento, vá com Ele para o trabalho. Dirija o carro com Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por cada vida que está aqui hoje, que cada um de nós tenha uma experiência muito particular, muito única, muito profunda com o Senhor, que cada um de nós, independente de quem está na nossa vida hoje, como pai, como amor, como filho, como irmão, que cada um de nós tenha o Senhor em primeiro lugar, que nós te amemos, que nós tenhamos o Senhor nos nossos corações, que nós tenhamos prazer de andar com o Senhor, que a nossa mão não solte a tua mão, para que a tua mão não solte a nossa mão. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar sempre que de tudo nós vamos prestar contas ao Senhor. E guarda-nos do mal e guia-nos pelo caminho do bem. Em nome de Jesus. Amém.